Olá galera, eu sou o Raposa Colorida e a gente vai falar sobre a crise dos 40. Gente, falar da crise dos 40 é a mesma coisa que falar da crise de qualquer outra fase da vida humana. Pode ser a crise dos 30, pode ser se é que existe, né? A crise dos 50, a crise dos 60, a crise dos 80, 90, por aí vai. Porque todas essas crises, elas têm uma base comum, elas têm, digamos assim, um mesmo núcleo neurótico. Talvez não seja neurose, seja até um excesso de lucidez, né? É um momento em que você acorda e enxerga o que está acontecendo, né? Então, o que vem a ser essa crise da idade? É um momento, né, em que a gente chega numa determinada fase da nossa vida, né? Aí você começa a fazer um feedback, fazer uma retrospectiva, você começa a fazer um balanço da sua vida, né? E percebe assim as escolhas erradas que você fez, o tempo que você perdeu, né, e que não volta mais. Você percebe que muitas coisas que você poderia fazer agora não dá mais para fazer, né? Tinha um momento para você, por exemplo, se você quer ser um virtuoso no piano, né? Se você vai começar com 30 anos de idade, você não vai conseguir. Se você quer ser jogador de futebol, né? Se você começa com 30 anos de idade, você não vai conseguir ser um Neymar. São exemplos bem grotescos que eu estou colocando aqui agora, só para ilustrar. Então a gente faz essa retrospectiva, a gente começa a fazer o feedback, né? Começa a voltar lá atrás, né? Aí você olha assim no espelho, aí você vê o quanto você mudou, né? Você começa a perceber as mudanças, né? E você percebe que o tempo é uma coisa que tortura o ser humano, né? Ou seja, o tempo é uma coisa que maltrata o ser humano, né? Porque na juventude a gente tem força, a gente tem a vitalidade, que a gente vai perdendo, mas não tem sabedoria, né? Aí a gente faz escolhas erradas. Aí quando chega numa determinada fase, você aprende com a vida, você pode até adquirir sabedoria, né? Mas não tem mais a força, não tem mais a vitalidade de quando você era jovem, né? Aí você percebe o quanto você perdeu tempo, e o que é mais cruel é que você não consegue mais recuperar esse tempo. Não existe possibilidade de você recuperar esse tempo perdido, porque você já não é mais a mesma pessoa, né? Então começa a pintar o arrependimento, né? Às vezes muitas pessoas, né, começam a passar assim por uma fase em que tentam correr atrás do tempo perdido, né? Como se o relógio estivesse correndo e estivesse sobrando muito pouco tempo para elas, né? Então elas começam a correr atrás do tempo perdido de uma forma assim alucinada, né? De uma forma às vezes até delirante, né? E é como se a gente quisesse viver tudo de novo, recomeçar. É como se a gente quisesse voltar ao marco zero da nossa vida, né? E é como se a gente pedisse para o universo uma segunda chance, né? É como se a gente olhasse, e muitas das vezes é isso que acontece, a gente olha para o espelho e diz assim: puxa, se eu pudesse nascer de novo e começar tudo de novo, eu faria tudo diferente, né? Mas agora já é tarde, porque eu já estou com uma certa idade, né? E realmente quando o tempo vai passando, vai ficando tudo mais difícil, né? Então, tanto é que um grande sábio do passado, que foi Buda, ele quando vai falar do samsara, do sofrimento humano,
né, que é basicamente o sofrimento do samsara, ou seja, dos ciclos dos nascimentos descontrolados que nós temos, dos nascimentos e renascimentos, né? Porque o budismo acredita no retorno da alma a um outro corpo, né, que muitos chamam de reencarnação, né, mas que eu vejo de outra forma. Esses renascimentos descontrolados, né, justamente porque o nascimento é uma miséria. Buda vai falar que o sofrimento é uma realidade. Ele é um sábio, um filósofo muito interessado em descobrir uma saída para o sofrimento, né? E tanto que ele fala sobre as 4 nobres verdades sobre o sofrimento, né? Que o sofrimento humano é basicamente o nascer, o envelhecer, o adoecer e o morrer, né? Essas são as 4, digamos assim, facetas do sofrimento básico do ser humano, né? Ou seja, as 4 facetas básicas, né, do sofrimento. São assim, digamos, o cerne da questão, né? E de fato, quando a gente chega numa certa idade, é isso que a gente percebe, né? Às vezes a gente só dá valor a uma coisa quando a gente perde, a juventude, por exemplo, né? A gente não dá valor a esse tempo da nossa mocidade e nós não somos instruídos, nós não somos orientados a valorizar o tempo da juventude. Outras culturas no passado celebravam a primavera e a juventude, né? Eles tinham festas que celebravam a primavera, a fertilidade, a juventude, né? A nossa cultura não, a nossa cultura celebra o que é velho, né? O que é caquético, né? Mas as culturas mais, digamos assim, antigas, até hoje as sociedades tradicionais, não ocidentais, celebram a primavera, a juventude, né? Então, como eu estava falando, a gente, depois de fazer essa retrospectiva, esse balanço, a gente começa a se arrepender das escolhas do tempo perdido e tenta correr atrás, né, desse tempo perdido, né? E muitos até caem um pouco no ridículo, né, de quererem se passar por novinhos, por jovens, e não sendo mais, e tentam parecer mais jovens, até encontrar uma pessoa mais jovem, né? Não que eu seja preconceituoso, nada a ver, porque o amor verdadeiro não tem idade, né? Não tem essa. Se realmente o amor entre duas pessoas é verdadeiro, não interessa a diferença de idade entre eles, né? Isso aí é uma... Não estou aqui passando uma visão preconceituosa. Não deve haver esse tipo de preconceito. Mas em algumas pessoas isso é uma forma, sim, delas tentarem escamotear, né, essa realidade. Mas sem dúvida alguma, né, que o tempo é uma miséria. O envelhecer é uma miséria, como já disse Buda. Mas hoje a gente queria tematizar isso segundo as Sagradas Escrituras, porque a referência que eu tenho é a Bíblia. Todos os grandes sábios do passado, todas as grandes religiões e filosofias tematizam isso, o taoísmo, né, o budismo, o hinduísmo, né, que vão falar sobre isso. Mas a própria alquimia vai estudar a pedra filosofal, né, o elixir da juventude, aí fala da fonte da juventude, que muita gente acha que isso é só um arquétipo, eu acho que isso é uma realidade, né? E os hindus têm uma série dentro da yoga, uma série de ensinamentos sobre a regeneração espiritual e física do ser humano, né? Que na verdade a juventude é um dom. Nós temos um potencial dentro de nós temos um potencial adormecido dentro de nós, é isso que a gente vai falar agora, né? Então, para isso a gente vai analisar um salmo da Bíblia. Eu sei que as pessoas estão completamente traumatizadas de religião, não aguentam mais ouvir falar de pecado, de liçãozinha de moral. Eu não estou aqui para dar liçãozinha de moral. Eu estou aqui para analisar o conteúdo existencial, filosófico, metafísico, né, e espiritual, né, em suma, de um salmo que está na Bíblia, o Salmo 90.
Vamos então a esse salmo. Salmo 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu nos levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Gente, esse salmo é o meu salmo predileto. Eu sei que o texto fala de pecado, fala de um Deus, aparentemente, né, fala de um Deus irado, de um Deus vingativo, de um Deus que castiga, mas isso tudo é aparência, isso tudo é uma forma antiga de digamos assim, passar algum ensinamento. Os antigos tinham esse estilo. A gente tem que tentar não julgar a Bíblia segundo a cabeça do homem de hoje e tentar contextualizar as coisas, né? O conteúdo desse salmo é bastante interessante porque ele começa falando assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Notem a diferença. Enquanto que o homem está, né, sujeito às consequências do tempo, né, à miséria da mudança, porque o tempo só existe porque existe a mudança, né? E a mudança só existe porque nós somos finitos, porque o mundo é finito, porque as coisas não são plenas, não são perfeitas, né? Porque existe um devir constante de tudo. Então, eu estou falando, obviamente, do tempo cronológico, e é esse tempo em que quando você olha para o espelho, quando você é jovem, quando você tem 20 anos, você vê um rosto. Quando você olha para o espelho, quando você tem 30, é outro rosto. Quando você olha para o espelho, quando você tem 40, é outro. E por aí vai. Né? Isso é o tempo. Nós estamos sujeitos à consequência do tempo. Mas aqui, nesses primeiros versículos, né, os versículos 1 e 2 já fala: Deus de eternidade a eternidade é. Porque Ele é o ser. O ser não está no tempo. O ser é a eternidade. A eternidade é o contrário do tempo, é a negação do tempo. Então aqui está fazendo um contraste. Enquanto que nós estamos sujeitos ao tempo, Deus está fora do tempo porque Ele está na dimensão da eternidade. Porque Ele é o eterno, Ele é o ser. Nele nos movemos e temos o nosso existir. Então, no verso 5 diz assim: Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce, floresce, à tarde corta-se e seca.
Então, está comparando o homem a uma erva, que é vã, que passa ligeiro, que ela nasce de manhã, de tarde já está seca, né? Como uma erva que em pouco tempo murcha e seca e morre. Assim é a nossa existência. Então o Salmo 90 está tematizando a brevidade da vida, está tematizando exatamente esta miséria que é estarmos sujeitos às consequências do tempo. A tradição diz que quem escreveu esse salmo foi Moisés. E muito provavelmente, não, com certeza, ele já era um homem muito velho. Porque esse tipo de consideração, esse tipo de reflexão, a gente já só tem depois de uma certa idade. De uma certa forma, ele está aqui expressando a sua crise. Não sei que idade que ele tinha aqui, poderia ter uns 70 anos, 80. Talvez o profeta Moisés estivesse falando da sua crise dos 80. Né? E é muito interessante o que ele está falando aqui. Ele está chamando de ira essa condição, né, em que nós somos, em que o tempo nos maltrata. Ele está chamando isso como se isso fosse um castigo de Deus, como se envelhecer fosse um castigo de Deus. Gente, isso é uma linguagem antropomórfica, porque esse é o estilo do mito. A Bíblia é um livro que se insere dentro da consciência mítica. Os mitos, eles têm essa linguagem, porque eles querem transmitir um conteúdo moral. Não estou falando de um conteúdo moralista, de um conteúdo moral. Então, só para concluir, galera, essa parte é o que eu considero mais importante, que é o versículo 15, que diz assim: alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Por que essa é a parte mais importante? É porque, olha só o que ele está falando. Um homem velho, como nós vimos, o autor desse salmo, Moisés, já era velho, e ele está dizendo: alegra pelos dias em que nos afligiste. Ou seja, que eu tenha a alegria hoje, né? Que compense toda a tristeza que eu tive no passado. Que eu possa começar a ser feliz hoje. É isso que ele está falando. Um homem velho, né? Que eu passe a ter a felicidade que eu não tive até mesmo quando eu era mais jovem. Que realmente que a minha vida comece agora. Porque tem uma coisa interessante nesse salmo, justamente porque quem está sujeito às consequências do tempo somos nós. Mas Deus está na dimensão da eternidade. Só que acontece que Deus está dentro de nós. Nós temos a eternidade dentro de nós. Nós temos esse manancial adormecido, oculto dentro de nós. Né? Nós temos a fonte da juventude oculta dentro de nós. Né? É tudo uma questão de você se reconectar ao divino, do qual nós nos afastamos à medida que nós adquirimos a nossa consciência individual, egóica. O ego nos afasta da nossa real natureza, que está lá dentro de nós. Eu já falei isso no vídeo Aprendendo a Duras Penas, né? Que nós temos esse manancial dentro de nós. Então ele fala assim: alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Ou seja, que eu possa ter a alegria que compense toda a tristeza, todos os anos de uma vida marcada, né, por sonhos abortados, pela esterilidade em todos os sentidos, né? Uma vida onde você não alcançou o que você gostaria, que você, enfim, que eu possa ter. Olha o que ele está falando, um homem velho, olha que ousadia de um homem velho falar isso, que eu possa ter agora, hoje, né, no tempo que se chama hoje. Ele já não tá mais no tempo, esse homem, ele entrou nessa dimensão de eternidade, né? Que eu possa ter a alegria hoje que compense toda a tristeza que eu tive no passado. A gente não sabe qual é o marco zero da nossa vida. O que eu estou chamando aqui de marco zero? É o momento que você vai começar a ser feliz.
O marco zero, quem decide é a eternidade. Né? Qual é o marco zero da sua vida? Em que idade? Será que é na juventude? Eu, às vezes, quando eu olho, muita gente quando olha para a sua mocidade, não vê um jovem muito feliz. Né? Muito provavelmente, o autor desse salmo, Moisés, ele olhava para o jovem que ele foi e não viu ali um homem muito realizado, muito feliz. Então ele está pedindo, alegra-nos pelos dias em que vimos o mal. Que coisa interessante. Ele está pedindo para começar a viver na fase em que ele está, no momento em que ele está. Ele já não está mais contemplando o tempo, está contemplando a eternidade. Que ousadia desse homem. Ele está querendo que ele começar a ser feliz naquele momento, mas com uma felicidade que compense todos os anos de uma vida marcada por esse vazio. Porque muitas das vezes a nossa existência é vazia, a nossa juventude é vazia, mas a juventude é um dom. Isso daqui muitas pessoas falam, a gente tem a sabedoria, mas não tem mais a força. Né? Deus é a nossa força, nós temos a força, nós temos como se fosse assim uma bateria de reserva, né, que está oculta em você, meu irmão. Estude mais sobre yoga, leia mais os salmos, a Bíblia, ore mais, procure se reconectar com essa fonte, medite, faça um silêncio interior, silencie os seus pensamentos o máximo que você puder, estude sobre meditação, você vai entender isso tudo, provavelmente, se você realmente perseverar nessas práticas e, sobretudo, se você realmente buscar o divino, buscar a religação, não a religião, apesar que religião vem de religare, né? Se religar, né? Aquilo do qual nos desligamos no momento em que nós nos passamos a dar mais atenção aos sentidos, ao imediato, né? Ao que é transitório, ao que os nossos olhos veem, e no momento em que a gente passa, né, o foco da nossa consciência passa a ser o ego, né, os agregados do ego e dos sentidos, né, nós realmente nos desconectamos do interior, porque Deus está lá dentro, o reino de Deus está dentro de vós, né, o reino de Deus está dentro de nós, e nós precisamos reencontrar esse manancial. Eu tenho reencontrado esse manancial, e cada vez mais eu quero mergulhar dentro dele. E eu estou descobrindo a verdade disso, não por uma fé cega, mas porque realmente eu tenho cada dia experimentado um pouquinho disso, saboreado um pouquinho desse manancial de vida. Então olha aqui, só para a gente terminar, alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Que ousadia, né, de um velho querer começar a viver, né, renascer, nascer de novo. Não interessa que idade que você está. O marco zero, quem decide é Deus. Tudo é dom. O amor é um dom, a juventude é um dom, a saúde é um dom. Tudo isso pode ser resgatado se você tiver fé, se você tiver esperança, se você tiver amor. E tudo isso também é dom. Mesmo a fé, a esperança e o amor são dons divinos. Então eu acho que tudo que a gente tem que fazer é a gente se afastar do vício, se afastar do mal e procurar se abrir para esse horizonte de amor e de bondade, de luz que é Deus e que está dentro de nós, e nos reconectarmos a essa fonte. Eu acredito que Moisés conseguiu, e nós podemos conseguir também. Até a próxima.